Bom dia a quem chegou depois, né? Hoje a gente vai estudar a teoria contingencial e só para dar um adendo, a gente vai primeiro saber o que são contingências. Eu já falei em aulas passadas o que são contingências, mas eu queria que vocês relembrassem. Vocês lembram qual é o conceito de contingência? E o que é uma contingência? É algo inesperado que acontece. Exatamente, Gustavo. São situações que não são esperadas, né? São situações que são alheias à previsibilidade. Todas as teorias anteriores, seja a teoria da administração científica clássica, teoria das relações humanas, teoria comportamental, teoria dos sistemas, a única teoria assim que tentou assim prever foi a teoria da matemática, que ela meio que modela algumas coisas para tentar se precaver, mas até então nenhuma outra teoria tinha pensado nisso, que é você tentar se precaver a esses acontecimentos que são inesperados. E aí, um dos principais autores da administração moderna, que também vai estar na teoria neoclássica, que é o Peter Drucker. Acredito que vocês, quando fizeram o fichamento, vocês devem ter ouvido falar nele. O Peter Drucker, ele vai dizer que administrar é a arte de gerir contingências. É uma das definições de Peter Drucker para administração, né? Que administrar é gerir contingências. E aí ele também é um dos pais dessa abordagem contingencial. Ele é um dos pais da administração moderna e todos os teóricos modernos da administração vão se pautar nessa nova abordagem, que é que essa teoria vai tentar prever, o que essa teoria vai dizer? Ela vai tentar se antecipar às variáveis que acontecem na empresa perante o seu ambiente. Então, tentar se precaver às falhas, a determinados acontecimentos, né? Ver o que está acontecendo no ambiente que a empresa circunda, que essa empresa está inserida, e tentar se precaver a essas situações, né? A gente sabe que existem variáveis que são passíveis de serem controladas, né? Como, por exemplo, o salário dos funcionários, eu consigo me precaver de dar um aumento, de dar uma comissão X, né? Em meses em que a empresa não está boa, né? Eu consigo me precaver, por exemplo, contra um incêndio na minha fábrica, colocando equipamentos, né? Extintores, né? Fazendo todo um contingenciamento, né? Fazendo todo um sistema, né, anti-incêndio, né, eu consigo me preparar, né, para situações de risco. Então, tem situações que você consegue, né, minimizar esses danos, né. Então, é exatamente isso que a abordagem contingencial vai determinar. É sempre você tentar se precaver ao máximo e tentar se meio que está resguardado, né, está seguro contra as adversidades que com certeza vão surgir, né? Todo dia surgem novas adversidades e o grande porém, o grande desafio para os administradores é tomar as decisões corretas, né? Então, lembra lá da nossa primeira aula, né? Lembra lá da primeira aula de administração, de noções de administração. O que é administração? É você utilizar bem os recursos, né, e tomar bem as decisões para alcançar determinados objetivos. Então, é isso, né? É você chegar num determinado momento até chegar num determinado momento em que você vai conseguir se precaver. Então, os autores dessa abordagem, eles buscam verificar como as organizações operam sobre condições variáveis. Então, eles tentaram ver como é que a empresa se atua em determinada condição X e Y. Né? E se acontecesse isso na empresa, o que a gente poderia fazer?
se acontecesse um incêndio, se diminuísse as vendas, se isso quebrasse, se essa máquina quebrasse, o que aconteceria se a gente fizesse isso, fizesse aquilo. Então, é tentar, né, realmente se precaver, né, a condições variáveis. Ela apresenta como principal característica o fato de que consideram as empresas como um sistema aberto, ou seja, a empresa não é um sistema fechado, ela não está presa em só ela. Então, ela depende de variáveis que estão dentro de um sistema aberto, ou seja, ela depende de variáveis que estão em volta do sistema. Que variáveis são essas? Variáveis econômicas, variáveis culturais, né? Variáveis da tecnologia, né? São variáveis que a empresa ela não consegue se controlar. Ela não consegue ter esse controle, mas ela vai ter que, de certa forma, se precaver para que ela não seja afetada e, em consequência, e a morte, né? Que muitas empresas acabam, né? E tem uma estatística muito interessante do IBGE que diz que de a cada 10 empresas que lançam, né, cerca de 8 ou 9 acabam fechando em um ano. Né? Então, de cada 10 empresas que abrem, né, quase 80% fecham. Justamente porque não fazem um planejamento financeiro, não se precavem, não tem essa preocupação, né? Essa abordagem, ela propõe que as organizações não conseguem alcançar a eficácia a partir de um único modelo organizacional. Então, é outra questão, né? Outra questão dessa teoria é que ela não vai considerar apenas um único modelo de organização e apenas um único modelo de teoria. Não existe só uma ideia de teoria que é a correta. Né? Para abordagem contingencial, e até outra característica muito forte, que ela pegou todas as outras teorias, né? É uma teoria em que ela pegou tudo o que tinha de bom nas outras teorias passadas e utiliza todas essas informações, todas essas definições das outras teorias para tomar as decisões, para tomar a decisão mais correta. Então, é meio que a última teoria, que é a teoria contingencial, ela é a mais completa, porque ela pega todas as outras, tudo o que as outras disseram, tudo o que as outras teorias já construíram, e tenta utilizar o bom de cada teoria para tentar se precaver com as situações que foram as situações que não estavam sendo planejadas. E aí, os principais fatores, né, que geram contingências e que são principais nesse aspecto são o ambiente externo, né, o ambiente externo que a empresa está inserida, ele é repleto, né, de variáveis incontroláveis, né, eu já falei, entre elas a tecnologia, a cultura, a economia, o governo, né, são variáveis que a empresa não tem como controlar. A empresa ela vai ter que, de certa forma, se adequar a essas variáveis, né? E aí a forma como ela vai se adequar é que vai determinar a sobrevivência ou não dessa empresa no mercado. Então, essas variações no ambiente externo das empresas e a descoberta de novas tecnologias influenciam diretamente a estrutura organizacional das empresas. Pense aí como eram, por exemplo, o jornal, né? Pense aí nas empresas que vendem jornal. Pense aí, essas empresas hoje em dia, os jornais, né? Como é a questão dos jornais hoje em dia. Antigamente, o lucro, antigamente você tinha um lucro imenso dessas empresas de jornais, né? Dos jornais escritos. Porque antigamente as pessoas compravam jornal, liam jornal, né? Antigamente existia até as bancas de jornais, né? Hoje em dia, o que acontece com essas empresas? O que aconteceu com essas empresas, né? Com os jornais? O que aconteceu? Hein?
Vocês ainda veem pessoas comprando jornal? Falência não, Miguel, porque ainda existe jornal. Mas o que foi que aconteceu? Os jornais passaram a ser digitais, né? Hoje a gente, como é que a gente... Mas quem não conseguiu se reinventar, acabou indo à falência. Exatamente. Muitos faliram, né? Muitos faliram. Mas inovaram, né? Tiveram que se adaptar à tecnologia, né? Hoje, por exemplo, vários jornais grandes do Brasil, como, por exemplo, o Globo, a Folha de São Paulo, eles não tiram mais papel, jornal de papel impresso. Eles só vendem a versão digital. Então, se você quiser, por exemplo, ler o jornal O Globo, você paga uma assinatura mensal e você lê no seu celular, no seu tablet, no computador, enfim, né? Você tem que ter um meio digital para poder ler. Então, essas empresas, elas tiveram que fazer toda uma adaptação, né? Eu estou falando aqui de jornal, porque mudou, né? Mudou drasticamente. Outra indústria também que tem mudado muito é a indústria televisiva, né? Pense aí, quem hoje? Vocês assistem televisão? Sejam sinceros, vocês assistem televisão? Não, só quando tem treta. Só quando quer? Não ouvi. Só quando tem alguma briga, sim, ou jogo, raramente. Mas eu não assisto. E aí, o que vocês assistem hoje? Netflix, né? YouTube, Prime Video, né? Esses canais de assinatura, né? Porque não se concebe mais hoje, né? Você ter que estar lá no horário para assistir um determinado programa, né? Então, na Netflix, você assiste a hora que você quer, o tempo que você quer, você escolhe o que você quer assistir. Então, o que de que essas empresas televisivas hoje ainda sobrevivem? Elas sobrevivem através da publicidade, né? E alguns canais grandes, por exemplo, a Globo. A Globo está migrando agora para o serviço de streaming também, né? Com o Globoplay, né? A Globo, ela quase vai à falência, viu? Ela tá... Bolsonaro cortou boa parte aí da publicidade da Globo, né? E ele já deu ultimato, né? Que em 2022, se a Globo não tiver é o último ano do governo Bolsonaro, né? E é o ano chave, né? Que é quando se expira a concessão pública da Globo, né? Que todas essas empresas televisivas, elas só funcionam por meio de uma concessão do governo. Então, se o governo não quiser renovar a concessão, aquela TV aberta, ela fica proibida de operar. Já aconteceu no passado, na ditadura militar, com a TV Tupi. A TV Tupi, na época, era uma das maiores televisões da época, e aí, o que foi que aconteceu? E aí, entra até nessa abordagem contingencial. Ela era meio contrária ao regime ditatorial da época, e aí, o que foi que aconteceu? O regime ditatorial da época, não me lembro qual foi o general, mas aí o presidente lá da época cancelou o registro, né, da concessão pública da TV Tupi. E era uma das maiores TVs lá da época. E aí foi logo na época que a Globo, né, a Globo na época apoiava, né, o regime militar, e aí foi logo na época que a Globo surgiu, né? A TV Tupi era líder da audiência na época, aí quando o regime cancelou o registro, aí a Globo até então, né, e até hoje ainda domina o mercado televisivo brasileiro. Mas aí, como a Globo é contrária, né, ao regime atual, né, o regime não, o presidente atual, o presidente está boicotando, né, com a publicidade, está colocando a publicidade para outros, né, outros canais, e já disse que se a Globo não tiver com a prestação de contas bem direito em 2022, não vai renovar a concessão, né? Quem viver verá. Acho muito difícil. TV Tupi, a Paula, viu? TV Tupi. Era uma das... Depois vocês pesquisam a história da TV Tupi, era uma das maiores TVs na década de 50, né? Foi cobrado. Era uma das maiores TVs na época, né? A que tinha maior audiência. Inclusive, tem um programa bem interessante da TV Tupi, que era o Pinga Fogo. Depois vocês pesquisam, quem gosta de Chico Xavier, né? Quem
eu gosto de pesquisar, tem 2 programas, né? Gente, era audiência, praticamente todo mundo que tinha televisão na época assistia esse programa. Então, essas empresas, né? A TV Tupi, no caso, ela não se precaveu com essa variável externa, né, do governo, que estava ali dela, e o que foi que aconteceu? Acabou falindo. A Globo, né, tá tentando né, se precaver, e essa contingência lá de 2022 já tá tomando outros rumos, né, já tá indo para o serviço de streaming, né, já como ela viu a sua verba de publicidade diminuir nesses últimos anos, né, desde que o governo Bolsonaro entrou, o que foi que a Globo fez? Criou, né, esse serviço de streaming da Globoplay, colocando tudo que ela tinha nas produções de novelas, séries, filmes. Também demitiu um monte de funcionário, né? Vocês podem ver aí, um monte de ator, de artista da Globo foi demitido. Inclusive, outras TVs também demitiram aí, apresentadores à beça. Outra medida foi mudar a forma de contratação dos funcionários vigentes. Antigamente, como era a contratação de funcionários nessas televisões, eles eram contratados por tempo, né? Tinha um tempo determinado, por exemplo, você fazia um contrato de 5 anos com a Globo. Então, você ficava disponível para a emissora durante 5 anos. Né? Então, mesmo que você não tivesse programa, não tivesse fazendo nada, você ganhava seu dinheirinho ali todo mês, porque seu contrato estava vigente. Agora não. Agora a Globo só está fazendo contrato por produto, por programa. Então, tipo, você é contratado por fazer programa X. Então, se o programa X acabar, seu contrato acabou. Né? Então, pois é, então mudou totalmente, né? Então essas empresas, para elas sobreviverem, elas têm que se adequar às circunstâncias, né? Que vem do ambiente, né? Que vem do governo, que vem da tecnologia. E se essas empresas não se adaptarem, né? Ao ambiente e tecnologia, né? Que estão, elas vão morrer, né? As televisões, se elas não se adaptarem, a internet está aí. É lógico que, por exemplo, o rádio, quando o rádio surgiu, aliás, quando a TV surgiu, muita gente achava que o rádio ia morrer. E o rádio está aí até hoje. Minha mãe e minha avó escutam rádio todo dia no programa do Padre, né? Pelo menos é o único programa de rádio que elas escutam, né? O programa do Padre Reginaldo Manzotti. Mas está aí até hoje, né? Não morreu. Então a TV ainda vai existir. Mas vai ter que se adaptar, né? O rádio, a TV, elas se adaptaram com as tecnologias e com o ambiente, né? Então, só voltando, né? A teoria, né? Como foi que surgiu a teoria da contingência? Ela surgiu, né, em diversas pesquisas realizadas em organizações para verificar quais os modelos estruturais são mais eficazes em certos tipos de empresas. Então, que modelo, né? Que forma de empresa? Uma empresa mais mecanicista, né? Mais ligada à teoria clássica, à teoria de telho, né? Então, a empresa mais rígida daria mais certo para esse tipo de organização. Ou uma empresa mais descentralizada, uma empresa onde você não tem tanto controle, né? Onde o líder é mais liberal, né? O líder é mais democrático. Então, que tipo de estrutura? Então, aí você já vê que já pega o que a teoria da estruturalista, né? Já pega um pouco da teoria, né? Pega um pouco de cada teoria, né? Teoria das relações humanas, teoria comportamental, né? Pega um pouco de cada teoria e tenta ver qual é o modelo, qual é a estrutura de empresa que dá mais certo. Não existe uma estrutura correta, existe a estrutura correta para aquela determinada empresa, né? Aquela estrutura que vai trazer exatamente maior eficiência, né? Lembra que todas as teorias vão buscar o aumento da eficiência. Então, meio que, além de se precaver aquelas contingências, aquelas situações inesperadas, além disso, a teoria da contingência também tenta se preocupar em determinar o melhor modelo de organização para cada, né, a forma de estruturação melhor
da organização para cada tipo de empresa. Então, os resultados, né, dessas pesquisas verificaram uma dependência entre a estrutura organizacional e o ambiente externo. Então, para cada tipo de organização, vai ter que ser observado como é que está o ambiente externo daquela empresa. Então, se o ambiente, se o governo, né, requer uma maior controle daquelas empresas, né, uma maior burocracia, elas vão ter que ter estruturas mais rígidas, né, vão ter que se adequar, né, para enfrentar aquele tipo, né, de interferência, né, externa. A maioria das empresas, né, possui regulamentos, normas, né, certos procedimentos, justamente para atender a obrigações que vêm externas, seja do governo, seja das agências reguladoras, seja também de interesses da população, né, local, enfim, né, vai estar diretamente ligada às dependências do que o ambiente externo, né, do que o mercado externo vai lançar de obrigação para aquela empresa. E aí, um dos autores, né, o Chandler, na pesquisa dele, demonstrou em suas pesquisas que a estrutura das empresas ela se altera de acordo com as suas estratégias, de acordo com as estratégias que a empresa quer alcançar no mercado, né? Se a empresa ela quer ser uma empresa líder de mercado, quer ser uma empresa que quer ditar tendências, né? Quer ser a que dita a moda, né? Porque a gente tem essas empresas que dita a moda e todas as outras seguem, né? Exemplo disso é a Apple, né? A Apple, ela lança tendências, né? Lança moda. Tá aí lançando aí a moda, agora a lança da moda é não colocar mais carregador na caixa, né? Daqui uns dias vai ter outras marcas que vão colocar isso, né? A Apple foi uma das primeiras empresas a lançar esses smartphones, né? Que os celulares com tela, né, com tela touchscreen, né, que antigamente não existia isso. Antigamente, eu digo há uns 10 anos atrás, né, que a gente considera como sendo muito tempo, né, mas há uns 10, 11, 12 anos atrás não existia celulares com tela touchscreen. Você tinha os botões, né? Então, a Apple, ela cria tendência, né, e de acordo com as estratégias dela, ela vai, né, se alterar, né, vai criar, né, recursos e estratégias de mercado. E aí, essas empresas, né, vão acumular recursos, sejam recursos de pessoal, recursos tecnológicos, né, para continuar crescendo, né, e expandindo. Né? Então, vai ter que fazer uma racionalização desses recursos de acordo com as estratégias a serem adotadas. Outra pesquisa, né, de outros autores, o Borges e o Stark, eles fizeram pesquisa, né, com finalidade de verificar a relação entre as práticas administrativas, então, o que eu faço no dia a dia, se a minha prática é mais de planejamento, se o líder é mais burocrático, se é mais autocrático, se é mais democrático, então, como essas práticas do administrador em si, do líder em si, ela influenciava no ambiente externo. Então, essa pesquisa, ele classificou basicamente as organizações em dois tipos. Ela dividiu as organizações, né, no tipo mecanicista e nas organizações orgânicas. A gente vai já ver quais são o que é cada um desses tipos de organização. Então, a partir da descoberta das organizações mecanicistas e orgânicas, verificou-se que na primeira, ou seja, na organização mecanicista, ela operava em um ambiente mais estável, né? Então não tinha tantas mudanças, né? É um nicho de mercado mais estável, né? É mais seguro. Então essas empresas mecanicistas elas são mais estáveis. Já as organizações mais orgânicas, elas operam em um ambiente mais instável, então elas são mais flexíveis. Aí a gente vai ver aqui a diferença das duas. As organizações mecanicistas, elas têm uma estrutura burocrática baseada na divisão do trabalho, então você tem uma especialização do trabalho, né?
Mas o que a gente pode ver, né? Em fábricas, indústrias, né? Tem toda aquela divisão, concentração do trabalho. Os cargos ocupados são por pessoas especialistas, né? Pessoas que conhecem o que estão fazendo. As decisões são centralizadas na cúpula da empresa. Elas têm uma hierarquia rígida e um comando único. Tem um sistema rígido de controle. Tem um predomínio de integração vertical. Tem uma amplitude de controle mais estreita, ou seja, tem um controle, né? Cada um sabe a quem se reportar, né? Cada pessoa sabe um líder a quem se reportar, né? Isso que a amplitude de comando diz. Tem uma ênfase nas regras e procedimentos formais, ou seja, tem uma burocracia, né? Elas são empresas mais burocráticas, né? Que tem um nível de burocracia maior. E a ênfase nos princípios universais da teoria clássica. Então, são empresas que estão mais voltadas, né, àquela teoria clássica, a teoria de Taylor, né? Então, são empresas mais formais. Então, o Bogues está dividido nesses dois tipos de empresa. As mecanicistas, né, com essas características, e as organizações orgânicas. O que são as organizações orgânicas? São aquelas empresas que têm a estrutura organizacional mais flexível, né? Ou seja, tem pouca divisão do trabalho. Os cargos, eles são modificados e redefinidos. As decisões, elas são descentralizadas e delegadas. A hierarquia é flexível. As tarefas são executadas pelo conhecimento de cada pessoa com a tarefa. Existe um predomínio de interação lateral, ou seja, as decisões são laterais, né? A interação das pessoas não tem um cargo, né? Então, é a lateralidade. A amplitude de controle ela é mais ampla, há uma confiabilidade nas comunicações informais, né? E a ênfase é nos princípios da teoria das relações humanas. Então, vejam aí os dois tipos de organizações, os tipos de organização, né? As mecanicistas e as orgânicas. Um tipo de organização orgânica a gente pode citar são as empresas de tecnologia, né? O Google, Facebook, né? Essas empresas, elas não têm cargos definidos, né? Você não precisa ir para a empresa para trabalhar, você pode trabalhar em casa, né? Através de home office. Você não tem um horário definido para trabalhar, então você trabalha por metas, né? E por trabalho. Então você tem até o dia tal para fazer aquele dia, bater aquela meta. Então, né, se você conseguir, né, não importa quando, como você, né, trabalha. Hoje, boa parte, com a pandemia, né, boa parte das empresas mecanicistas meio que pegaram um pouco do espírito das organizações orgânicas, né? Principalmente várias empresas, né, mecanicistas tiveram que adotar alguns padrões das organizações orgânicas para sobreviver, né, nesse tempo de pandemia. Então, aspectos, né, como home office, que até então eram características apenas de organizações orgânicas, né, empresas mais flexíveis, passou a ser também adotado por empresas mecanicistas. Por exemplo, eu hoje estou trabalhando de home office, né? Eu trabalho em uma organização extremamente rígida, como uma escola pública, né? Cheia de procedimentos, cheia de padrão, né? Eu tenho horário a cumprir, né? Por exemplo, ir fardado, não ir fardado, né? Vocês, alunos, são obrigados, né? A ir fardado. Mas eu, por exemplo, como professor, não sou obrigado a ir fardado, mas tenho que pelo menos, ou de tênis e de sapato para a escola, sou obrigado a ir de calça jeans, né? E com a camisa, né? Com a camisa, né? Que não seja, né? De gola V, ou que seja uma camisa, né? Adequada para professor, né? Então, existe um certo, né? Uma certa obrigatoriedade. Eu, por exemplo, agora estou dando aula para vocês de short, camisa e descalço, né? Então, eu estou na minha casa, né? Estou trabalhando como uma pessoa de organização orgânica. Então, mesmo as empresas mecanicistas, elas adotam algumas
características das organizações orgânicas. Então, meio que não existe uma estrutura meio rígida. As empresas, elas podem, né, pegar uma outra característica, né, da mecânica e da orgânica. Não existe uma obrigatoriedade a empresa mecânica tem que ser isso, 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 isso. Não, pode ser mesclado, entendeu? Mas, na maioria, pegando todas as características, né, quando a gente junta todas as características, a gente consegue realmente dizer, né, verificar. Pelo conjunto das características, essa empresa está mais para mecanicista do que orgânica. Então, dá para a gente fazer essa distinção. Tem outra pesquisa, né, que é a de Lawrence e Losch, né, que fez também análise entre a organização e o ambiente. Ela estudou as características que as empresas devem ter para enfrentar as mudanças do ambiente. Essa pesquisa foi a base para o surgimento da teoria da contingência. A conclusão dos estudos foi a de que os problemas básicos da organização são a diferenciação e integração, né? Então, como se diferenciar, né? Eis o grande problema das organizações e eis o grande desafio, né? Com tantas empresas no mercado, como é que essas empresas fazem para diferenciar o seu produto, diferenciar os seus serviços, né? Se tem tantas empresas de moda, por que os clientes devem comprar da sua empresa se já tem tantas? Então, o que você vai oferecer de diferente para o cliente, né? O que você vai oferecer a mais, né? Quais são as suas características para que você possa diferenciar e ganhar o mercado, né? Então, esse é o grande problema, né? Básico para todas as organizações, que é a diferenciação, se diferenciar e integrar, né? Integrar a sociedade, né, a ela. Então, ter uma postura mais ligada a preocupação ambiental, né, aos problemas sociais, né, que circundam, né, a sociedade em si, que a empresa está, né, integrada. Então, a diferenciação, né, que vai estar ligada tanto à divisão do trabalho entre os departamentos, mas também a forma como ela vai se diferenciar no mercado, e a integração, né, que tentar integrar todos esses departamentos da empresa aos objetivos organizacionais e também aos objetivos, né, das pessoas que compõem, né, o ambiente externo da empresa. A pesquisa de João Wood, né, ela teve a finalidade... Então, vocês estão vendo, são várias pesquisas, né, da teoria da contingência. Essa pesquisa de João Wood, ela teve a finalidade de avaliar, né, se as práticas administrativas estavam relacionadas com o sucesso empresarial. Ele identificou 3 grupos de empresas pelo critério da tecnologia da produção. E aí ele teve conclusão nos pontos, né, que a estrutura organizacional é afetada pela tecnologia, isso a gente, né, já tem até concluído por outros teóricos, né, e as empresas com operações estáveis e as com operações mutáveis exigem estruturas diferenciadas. Aí, um aspecto muito importante dentro da teoria da contingência é o ambiente, né? Que é tudo que cerca a organização, né? E possui relação com ela, e esse ambiente influencia a organização e é influenciado por ela, né? Então, para que eu possa me dar bem, né, para que a empresa possa se dar bem com o ambiente, ela vai ter que mapear o ambiente, ou seja, verificar qual é o ambiente interno, qual é o ambiente externo, quais são as variáveis que estão, né, que estão mudando nesse ambiente, né? Eu falei que deu o exemplo das televisões, né? Deu o exemplo do jornal, né? Essas variáveis tecnológicas que afetaram, né, drasticamente essas empresas. Então, essas empresas vão ter que fazer um mapeamento, né, o que está acontecendo, né, e através desse mapeamento vai ter que selecionar essas variáveis ambientais, né, que estão dentro do ambiente que a empresa está, né, territorial, né, geográfico, espacial, e vai desdobrar, né, vai ver o que ela pode, né, o que ela pode fazer, né. Então, existe também uma diferença dos ambientes.
Nós temos o ambiente geral, que ele é comum a todas as organizações. Nesse ambiente tem a divisão? Tem, pronto. Era isso que eu queria. Nós temos aqui os dois ambientes. Esse daqui é o que a gente chama de ambiente geral, que é um ambiente que é comum a todas as empresas. E nós temos o ambiente de tarefas, que é comum só à empresa. Então, no ambiente geral, a gente vai ter as condições tecnológicas, né, a tecnologia, as condições culturais, as condições ecológicas, as condições demográficas, né, econômicas, políticas, legais, né, todas essas condições que afetam a empresa. Pessoal, vai acabar o tempo, vocês entrem novamente no link, por favor. Aguardo vocês. O bom do Zoom, né, que a gente sabe quem realmente está assistindo e quem não está, né? Porque tem gente que liga na videoconferência e deixa e sai, né? Vai para o mundo e deixa lá ligado e finge que está assistindo, né? O Zoom, a cada 40 minutos a pessoa tem que estar esperto, né, para entrar novamente no link, né? Aí realmente eu sei quem está acompanhando e quem não está. Tá vendo? O Zoom ele é perfeito. Mas vamos lá. Então, essas condições no ambiente geral, né, elas são comum a todas as empresas, a tecnologia, a cultura, né, a todas as empresas que estão naquele mesmo ambiente, tá certo? Então, a economia, as condições políticas, né, tudo está no ambiente mais geral, né? E nós temos as condições de ambiente de tarefa, que é aquele ambiente que é mais próxima à organização, né? Que vai estar onde vai estar os concorrentes, os clientes na empresa, os fornecedores, né? E as entidades reguladoras, né? As entidades que vão regular, né, o negócio, né? Que vão regular os produtos e serviços que a empresa oferece, né? E aí, o ambiente, ele ainda pode ser classificado quanto à sua dinâmica, em estável ou instável. O ambiente estável, ele tem estabilidade e permanência, né? Tem pouca mudança, problemas ambientais rotineiros, previsibilidade e certeza, rotina e conservação, né? Manutenção do status quo, né? Reações padronizadas e rotineiras, tendência à burocracia, lógica do sistema fechado, preocupação interna com a organização, intra-orientação para a produção e ênfase na eficiência. Já o sistema instável, ele tem instabilidade e variação, muita mudança e turbulência, problemas ambientais novos, imprevisibilidade e incerteza, ruptura e transformação, inovação e criatividade, reações variáveis e inovadoras, a tendência à adiocracia, né? Ou seja, a não burocracia, né? A adiocracia é a tendência à não burocracia, tá certo? Lógica ao sistema aberto, preocupação externa com o ambiente, extra-orientação para o mercado e ênfase na eficácia, né? Então, enquanto o ambiente instável, né, ele é mais burocrático, ele é mais pautado na eficiência, né, ou seja, na racionalidade dos processos. O ambiente instável, ele é mais mutável, né? Ele é mais voltado na eficácia em si, no resultado, e não no processo. E aí, outro aspecto muito importante da teoria contingencial é a tecnologia, né? Então, as empresas fazem uso em diferentes graus, né, da tecnologia no seu dia a dia, possuem uma dependência, né? A tecnologia existe dentro e fora das organizações, né? Então, a tecnologia, ela é adotada como uma variável ambiental, né? As empresas adquirem, né, tecnologia. E aí, quando a gente fala de tecnologia, pessoal, eu não estou falando só da tecnologia da informação, não, tá certo? Eu falo de tecnologia como um aspecto geral. Por exemplo, a Revolução Industrial, ela trouxe
tecnologias avançadas que até então permitiram uma produção maior do que se tinha fazendo trabalho artesanal. Então, por exemplo, antigamente, por exemplo, você fazia um tecido, logo no primórdio, né? Você ia fazendo tecido à mão, né? Aí foram criadas as máquinas de tear, né? As primeiras máquinas de tear, né? De madeira. Já foi uma tecnologia, né? Que foi avançando. Depois, com a indústria, né? Foram nascendo outras máquinas, né? Mais avançadas, a vapor. E depois, com o avanço novamente da tecnologia, né? Máquinas mais computadorizadas, né? Então, quando vocês pensarem em tecnologia, não pensem só na tecnologia da informação em computadores, mas, por exemplo, a caneta é um exemplo de tecnologia avançada, né? Como é que as pessoas escreviam antigamente? Escreviam com pena, né? Com pena. E mais antigamente, quando nem existia papel, as pessoas escreviam com gravetos, né? E com tábuas, né? Tábuas de argila. Então, a tecnologia foi evoluindo, né? Quando a gente fala de tecnologia, a gente está falando de tecnologia no aspecto mais amplo, e não só da tecnologia da informação, que é o que a gente já está mais habituado hoje, né? Então, essas empresas, elas adquirem, né, tecnologia, mas à medida que essa tecnologia ela vai avançando, ela tem que se acompanhar para ela não ficar ultrapassada, né, com as outras empresas em si. E aí nós temos os estudos de Thompson, né? Ele estudou a questão do estudo das tecnologias, né? Ele estudou a tecnologia do área de sequência, né? Na linha de montagem dos produtos, a tecnologia mediadora, né? Através das corretoras de seguros, modalidades padronizadas, e a tecnologia incentivo, né? Que usa parte ou todas as tecnologias organizacionais, né? E aí ligados a hospitais, escolas, enfim, né? A tecnologia como um todo. E aí, nós vamos para outra parte da teoria contingencial. Vocês estão vendo que essa teoria ela é um pouco mais complexa, né? Então, ela traz também outro ponto, além do ambiente, ela trata também dos níveis organizacionais. Como visto, para a teoria contingencial, não há uma única maneira, né? Não há uma única maneira correta para que seja ótimo, para reestruturar e organizar a empresa. Então, ela manteve, né, aqueles níveis organizacionais que a gente viu na teoria clássica, né? O estratégico, tático e operacional, né? Funcional ou tático. Então, ela manteve isso aqui, que era lá da teoria clássica. Mas também criou também outros níveis, né, de estrutura. Então, estrutura organizacional só por produto. Então, você tem empresas que, por exemplo, que tem uma site só para fabricar tal produto. Então, penso, por exemplo, na Nike. A Nike, ela é uma multinacional, né? Ela é um exemplo de empresa que ela é classificada por produto. Então, você vai ter uma fábrica da Nike que vai fazer só tênis. Outra fábrica da Nike que vai fazer só bola. Outra fábrica da Nike que vai fazer só vestimentas. Então, tem estruturas organizacionais que vai ser por produto, né? Aí, por unidade, né? Por unidade de federação, né? Então, você tem unidade dividida, né? Por unidade, né? Unidade, por exemplo, de São Paulo, do Ceará. Então, empresas que dividem toda a sua estrutura por estado ou por cidade. Unidades também regionais, né? E aí várias, né? Região só do Nordeste, aí você pode dividir. Ao invés de eu ter uma unidade, cada município eu tenho uma unidade por região, né? Isso vai depender de cada tipo de empresa. E aí, né, você tem a divisão, né, dos níveis organizacionais, né? O nível institucional ou estratégico.
o intermediário tático e o operacional, né? Como é que eles estão interligados entre o sistema, né? Aqui você tem as entradas, né, e saídas do sistema. E aqui embaixo você tem as fronteiras, né? As fronteiras de cada ambiente, né, em que essas empresas estão inseridas. Aqui nós temos uma empresa mais orgânica, né, em que está, né, mais orgânica dentro de cada nível. Aqui já é mais mecanicista, né, você vê uma estrutura mais hierárquica, né, né, um novo arranjo, né. Então você tem um nível institucional, né, o componente estratégico, né. Veja que a pirâmide meio que está invertido, né, que antes você tinha um arranjo assim, ó, mais vertical, né? Você vinha de baixo para cima, né? Você tinha o estratégico, o tático, né? E o operacional. O modelo hierárquico geralmente era assim, né? Vinha lá do topo da pirâmide para baixo. E agora, com esse novo estudo, né, eles propõem um novo arranjo, né? A pirâmide invertida, né? Estão partindo lá, ainda continua, tá certo? O nível estratégico sendo em cima, mas ele que formula, mas tudo é para chegar lá no nível mais técnico, né? Que é o operacional. E aqui você tem, né, a lógica, né, do sistema aberto e a lógica, quanto mais direcionado né, ao sistema técnico, né, mais é a lógica dele, né? Aqui você tem o nível de certeza, né, incerteza, né? Quanto mais centrado no ambiente institucional, né, você tem mais incerteza, né? Então, você tem aí a integração, né, o novo arranjo. Aí, nós temos novos termos, né, desse nível organizacional que está mais ligados às organizações orgânicas, né, que eu até falei para vocês. A advocacia, né? Esse termo ad hoc, em latim, significa pessoa preparada para determinada missão, né? Ele é um termo mais para empresas mais leves, que não tem tanta burocracia, tá certo? Então, são empresas que têm uma estrutura mais flexível, mas moldada rapidamente às estruturas ambientais. A necessidade das organizações modernas, né, a fim de sobreviver às turbulações do mercado. Novas empresas deverão ser mais leves, né, mais ágeis e não ter uma estrutura tão pesada e hierárquica. Características: equipes multidisciplinares e temporárias, né, autoridade descentralizada, liberdade, né, poucas regras e procedimentos. Outro tipo, né, de organização, né, que a gente estava vendo, né, outro tipo de estrutura organizacional, além dessas que a gente viu, né, por produto regional, é a organização matricial, né, que tem por objetivo principal combinar duas formas de departamentalização na mesma estrutura. Apresenta duas dimensões, vantagens funcionais e gerente de projetos, né? Vantagem, né? Então, a departamentalização na estrutura por matriz, né? Então, nessas empresas, elas satisfazem duas necessidades organizacionais, né? A especialização, a coordenação, mas também tem algumas limitações. Ela viola a unidade de comando de cada chefe, porque cada chefe local daquela matriz vai ter poder decisório. Então, por exemplo, a matriz daqui do ICOL, né, ela vai ter, né, suas decisões próprias, né? A matriz lá de Iguatu já vai ter outra, né? Vai ter suas decisões próprias. Então, são as novas abordagens, né, das empresas. Então, cada unidade ela tem, né, suas próprias decisões, então ela viola esse princípio da unidade de comando, né, mesmo que o chefe lá seja, ele vai ter menos poder de decisão. Vai ter uma duplicidade de supervisão, porque você vai ter mais de supervisor para controlar essas diversas matrizes,
e vão impor, né, uma nova cultura organizacional de acordo, né, com o ambiente que essa empresa estiver inserida. Aí você tem um exemplo, né, de empresas, né, que atuam, né, em áreas funcionais, né, que você tem produtos, né, de acordo com cada produto, produto A, né, produto B, produto C, e cada produto vai ter gerente diferente, né, o gerente de produção, gerente de vendas, gerente de finanças, gerente de RH, né, gerente técnico. Então, aqui é um tipo de departamentalização por produto, né? E por último, né, para finalizar, as críticas, né? Quais são as, mesmo sendo a teoria mais completa, ela também tem críticas, né? Ela não é 100%, né? Ela não é 100% aceita, né? E também existem críticas a essa teoria contingência. Quais são as críticas? A bipolaridade contínua. Você não vai ter uma única solução para um determinado problema. Você vai ter várias soluções dinâmicas que podem ser aplicadas em diferentes situações. Então, você quer atingir mais eficiência. Então, a teoria da administração científica de Taylor vai dizer que você vai ter que estudar os tempos e movimentos, vai dizer que você deve dividir o trabalho, vai dizer que você deve fazer isso, aquilo. Já a teoria das relações humanas diz que você tem que tratar melhor o funcionário, você tem que... Né? Então, você não vai ter uma única solução para o seu problema, você vai ter que ver o que cada teoria diz, pegar o que cada autor, né, o que cada teoria traz de melhor e vai aplicar para aquele problema. Então, não existe uma solução única. Então, esse é o problema, né, de não trazer uma resposta pronta, né? Então, essa é uma crítica da teoria. A outra crítica muito grande é que ela enfatizou muito no ambiente externo da empresa, né, se preocupou muito em identificar o ambiente externo e se preocupou muito pouco com a empresa em si, né? Não se preocupa tanto com a empresa, né? Os problemas, né? E tentar solucionar os diversos problemas que acontecem no dia a dia das empresas. Também tem uma ênfase, né, muito exacerbada na tecnologia, nas mudanças de tecnologias, mas também não estudaram como é que o que a empresa deve fazer e focar, né, tantos problemas para enfrentar essas mudanças na tecnologia. Então, a ênfase foi na tecnologia e não em como as empresas devem fazer para se adaptar a essa tecnologia. E aí, elas tratam as organizações como um sistema aberto e fechado simultaneamente. Então, aquela ideia da teoria dos sistemas que consideravam todas as empresas como um sistema aberto, meio que foi quebrada por essa teoria da contingência, que considera a empresa como ambiente aberto, mas também fechado ao mesmo tempo. Tá certo? Então, tem essa ideia. Ela é aberta, ela sofre influências do ambiente externo, mas também ela está fechada entre si, né? Ela meio que também deve observar as preocupações, né, que acontecem no dia a dia. E é isso, né?